Salve, salve, nação botafoguense, beleza? Pessoal, quintou daquele jeito, com muitas informações do Botafogo. Acabei de separar esse corte aí do canal ESPN, vou deixando os créditos do canal aí na descrição, rapaziada. Com uma análise, né, do Botafogo e dos adversários ali, bora acompanhar juntos. Mas antes, já se inscreve no canal, já ativa as notificações e deixa seu like. E agora, pessoal, bora pro vídeo. E a gente segue acompanhando o Botafogo de perto com o Antônio Chamorro, que está lá então na Califórnia, onde o Botafogo se prepara. É um cenário de Baywatch, hein? Você assistia, o Jailson, SOS Malibu? Não. Não? Não. O Tonhão com certeza assistia, mas na série tinha só o Tonhão. Tá no lugar certo? Bom dia, Bruno. Já boa tarde para vocês. Um abraço para todo mundo do estúdio e para quem acompanha o Sport Center. A gente acordou com o sol, mas de repente o dia veio aqui nublado, mas não deixa de ser um cenário bem paradisíaco onde o Botafogo está aqui em Santa Bárbara, uma bela cidade na Califórnia. Botafogo que tem essa agenda cheia, né, até a estreia do Mundial no próximo domingo contra o Seattle Sounders em Seattle. O Botafogo que teve, como vocês ouviram agora há pouco, Santi Rodrigues, foi um jogador contratado neste ano. Ele veio do New York City FC, então conhece bem aqui a MLS. Ele falou sobre isso, né? A gente vai colocar amanhã no ar no site da ESPN toda a íntegra da entrevista, mas ele fala muito dessa história do campo sintético que o Botafogo já está acostumado. Ele é um jogador que começou a ganhar muito espaço com o Renato Paiva e pode ter chances aí como titular, assim como Álvaro Montoro, uma das 5 contratações do Botafogo nessa atual janela do Mundial de Clubes. Outro nome que já está aqui, que foi uma dessas contratações, é o Joaquim Correia. Chegou ontem aqui a Santa Bárbara, foi apresentado já ontem mesmo aos jogadores. Quem o recebeu no hotel, na concentração do Botafogo, foi o técnico Renato Paiva. Então, um jogador que também chega com boa expectativa. Arthur Cabral já está aqui há mais tempo, já vem treinando com os jogadores. Então, o Botafogo está quase completo, porque ainda falta Jefferson Savarino. Ele que jogou com a seleção da Venezuela nas eliminatórias na terça-feira no Uruguai, mas ainda estava com problemas nas conexões para chegar aqui nos Estados Unidos. Até ontem à noite ele não tinha chegado, então a gente vai saber durante o dia como que é essa programação dele. Mas dificilmente ele estará no treino de daqui a pouco, às 10 da manhã aqui no horário de Santa Bárbara, às 2 da tarde no horário brasileiro. E o Botafogo que já soltou um pouco dessa programação, pelo menos até o jogo contra o Seattle. Hoje tem esse treino. Depois tem uma zona mista, vai ser um jogador falando com a imprensa. Amanhã é um evento fechado, os trabalhos serão fechados no Westmount College, mas haverá apresentação exatamente de Arthur Cabral e Joaquim Correia na parte da tarde. No sábado, o Botafogo ainda faz um treino de manhã, aí sim aberto à imprensa, 15 minutos, viaja para Seattle e já depois, logo depois que chegar em Seattle, o técnico Renato Paiva e mais 3 jogadores vão falar com a imprensa no famoso Media Day -1, que é exatamente a véspera do jogo, e aí o Botafogo faz a estreia no Grupo B do Mundial de Clubes contra o Seattle Sounders, 11 da noite no horário brasileiro, às 7 da noite aqui no horário dos Estados Unidos, da costa oeste, Bruno e Mari. Obrigado, viu, Tonhão? A gente vai seguir acompanhando então o Botafogo, que tem essas novidades. Já é um grupo difícil, não é, Jailson? E tem novidades, reforços que acabaram de chegar para o Paiva montar a equipe para essa competição. Para mim o mais difícil, né? O mais difícil dos brasileiros, para mim acho que não tem discussão. O Botafogo realmente vai ter que se desdobrar, até porque pegar... Já era difícil com o PSG normal, né? Agora um PSG campeão da Champions. Empolgado e o Atlético de Madrid também. Mas eu acho que, além de ser a estreia, para mim é o jogo mais importante. O Botafogo não pode, em hipótese alguma, perder pontos para o Seattle Sounders. Mesmo sendo o time da casa, mesmo sendo... Até porque sintético eles já estão acostumados também. E o Botafogo tem que tratar esse jogo, né, essa estreia, como o jogo mais importante da chave. Porque perder pontos para uma equipe que provavelmente pode perder todos os jogos, né, da fase de grupos, seria uma estreia muito complicada para o Botafogo. E você imagina que o Paiva utilize como esses reforços? Já dá para colocar no time, de cara, esses 3, 4 treinos que a equipe tem? Bom, não vou nem perguntar se são suficientes, porque não são, né? Mas será que ele já consegue mexer na equipe para isso? Então, a gente teve, né, o prazer de gravar o Bola da Vez aqui com o Renato Paiva, inclusive vai ao ar no próximo sábado, às 8 horas, um dia antes, né, o -1, como o Tonhão falou ali pra gente. E ele falou em relação à mudança de perfil dos reforços, que ele estava participando ativamente, e a mudança de perfil era justamente porque ele precisava de jogadores prontos. Ele não precisava, por exemplo, tem a questão do Montoro, que tem 18 anos, mas é o ponto fora da curva, porque era uma oportunidade de mercado que ali o John Textor, enfim, que eles viram. Mas que ele precisava de jogadores prontos porque não ia ter tempo de adaptação. Era justamente para já chegar e, se possível, jogar no Mundial agora de clubes. A minha questão, assim, que eu vejo
o time do Botafogo, como veio jogando nos últimos jogos, acho que assim, um dos atacantes, ao lado do Igor Jesus, por exemplo, que está jogando com uma dupla, então o Correa vai ser às pressas, né? Mas o Arthur Cabral já está treinando. E o Igor Jesus jogou melhor atrás de um centroavante. Então, de repente, ele possa começar jogando. E, o Santi Rodrigues, eu ainda fico pensando, porque o Savarino está fazendo bem essa questão de reter a bola no meio-campo, junto com o Cuiabano um pouco mais aberto. Então, se eu fosse chutar, né, alguém que poderia ganhar já uma vaga titular seria um dos atacantes. Provavelmente o Arthur, porque ele já chegou antes, né, do Joaquim Correa. E, no caso, o Juan... Mas aí mexe bastante com o posicionamento, então, do Igor. Não, o Botafogo já estava jogando com dupla de ataque. Só que o Igor Jesus se movimentando mais. O Juan ficando um pouco mais enfiado. Às vezes, mesmo quando o Arthur estava jogando como dupla de ataque, o Igor Jesus estava se movimentando bastante. Então, acho que não mexa tanto assim na formação, não. E naquela estrutura de manter o Cuiabano pela esquerda, isso seguiria dessa maneira? Sim, Alex Telles como lateral esquerdo lá na primeira linha, e o Cuiabano, que funcionou muito bem com esse cara dando mais amplitude, né, dando um pouco mais de profundidade, sendo esse cara mais veloz ali pelo lado esquerdo do Botafogo e dando liberdade para o Savarino criar. O Savarino não precisa ficar aberto, dando velocidade ou aquela questão física. O Savarino como refino técnico, centralizado, como camisa 10 mesmo, e o Cuiabano tendo que correr. Eu estava conversando mais cedo aqui com a Mari sobre o que será o Atlético de Madrid no Mundial. Porque eu tô achando que não estamos falando do Atlético de Madrid, mas normalmente espanhóis e italianos já davam atenção para o Intercontinental, mais do que, por exemplo, ingleses ou alemães. Tem um técnico que, além de ser copeiro, é argentino e dá valor a esse tipo de competição. E que talvez não tenha tanta... Quer dizer, até tem ambição, mas não tenha tantas chances na Champions. De repente pode encontrar nesse Mundial, com os outros europeus talvez não tão atentos, um bom caminho. Concordo com você. Ainda mais a temporada que foi do Atlético, né? Veio numa ascensão e depois aquela queda, aquela semana desastrosa que caiu de tudo e tomou goleada. Enfim, saiu da Copa do Rei, saiu da Champions. Perdeu também na La Liga, então de repente é o alento essa competição. Nessa então, Mari, o Jailson está comigo, hein? E dificílimo esse grupo do Botafogo. Então tem a estreia contra o Seattle, mas na sequência o Atlético e o PSG, Mari. Acompanhando tudo de perto por aqui e trazendo, claro, todas as informações do Botafogo nesse Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Legal, André Linares, lá da Califórnia, trazendo informações do Botafogo, Bira Leal, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain e Seattle Sounders. Que coisa, hein? Que grupinho pegou o fogão, é o grupo da morte. Abre o livro. É claramente o grupo da morte. Até porque o Seattle Sounders não é um time bobo, vai jogar todos os jogos no seu próprio estádio, então vai ter mais pressão. Caldeirãozinho. A gente não tá com muita venda de ingressos para esse Mundial de Clubes, é um problema, mas acho que o Seattle Sounders vai ter a parte dele. Então o Botafogo, assim, deu muito azar no sorteio, mas assim, quem também deu azar no sorteio, a gente não pode ignorar, foi o Palmeiras, porque é o grupo que o Palmeiras cruza nas oitavas. Então, ainda que o Palmeiras seja o clube brasileiro com mais chance de ser primeiro colocado do grupo, e até o meu palpite Madrid, né? é o que será, o Palmeiras cruza com o segundo do colocado. Se o Palmeiras for primeiro, cruza com o segundo colocado do grupo do Botafogo. Se o Palmeiras for segundo, cruza com o primeiro. A tendência é que o Palmeiras cruze com o Atlético de Madrid ou o Paris Saint-Germain. Então, para o próprio Palmeiras, é bom que o Botafogo avance. Não que o Botafogo seja galinha morta ali para o Palmeiras. Mas acho que para o Palmeiras e para o Botafogo, um olhar para o outro e falar assim, né, olha... Cara? Ou um olhar para o outro lá nas oitavas não é uma má ideia. Lógico. Entendeu? Então... porque é um adversário um pouco mais acessível. Eu acho que o Botafogo... É uma pena que eu acho que o Botafogo é do perfil físico de jogo, perfil de intensidade de jogo, tudo. É o time brasileiro que eu acho que teria mais condição de encarar a intensidade de um futebol de um clube europeu. O perfil dos jogadores, o tipo de jogo que o Botafogo tem praticado nos últimos anos é o que mais se aproxima do nível de intensidade, de fisicalidade que tem na Europa. Mas é um grupo muito cruel, muito cruel. Mas aí também, ao mesmo tempo, a estreia contra o Seattle que pode ser positivo, pensando, a gente estava falando de Fluminense, né? Sim, porque de repente você pode fazer um bom resultado contra o Seattle e daí você pode tentar trabalhar com um empate aqui, outro ali, para ver se consegue uma classificação. Mas é muito cruel para o Botafogo, é difícil mesmo. O Botafogo acaba sendo azarão
passarão num grupo desse. Até porque, assim, o europeu é o Paris Saint-Germain que tá babando para querer ganhar tudo e coroar a maior temporada de sua história. E o Atlético de Madrid, que é do Simeone. Vai chegar pro Simeone e falar, ó, tem um Mundial de Clubes para disputar, se não é para valer. Não existe, não é para valer pro Simeone. Você vai pegar o PSG, se a gente não vai querer ganhar, esquece. Aliás, o Atlético de Madrid ganhou do PSG na Champions. Na Champions, naquela fase ainda, né? Na fase, Na fase de conglomerados da Champions. Então, assim, é muito pesado o grupo do Botafogo, mas é o cruzamento do grupo do Palmeiras também. Então, tem que ficar ligado nisso. Você falava, desculpe, da intensidade. O Botafogo também com técnico português, como já vinha acontecendo nas temporadas anteriores, com o Castro e qual era o outro? Castro e depois o Arthur Jorge. Luiz Castro e Arthur Jorge, que foi o campeão no ano passado. Bruno Lage não. Teve o Bruno Lage também, mas o Bruno Lage não deu muito certo. Mas não precisa citar, né? É melhor não citar, não foi muito feliz. Não. De qualquer maneira, é uma pedreiraça, mas o torcedor do... O próprio Paiva, o Renato Paiva, ele falou, não estamos indo para lá com medo. É isso. Ele falou essa semana passada, na verdade. Sim. Ele falou, tem que chegar lá, já que está no Mundial, tem que jogar, tem que encarar. Claro que o favoritismo é para os europeus, ainda mais quando você fala de Paris Saint-Germain atual e do Atlético de Madrid. Agora, tá lá, tem que jogar, desfrutar. Qual treinador você citou? Do Botafogo? Renato Paiva? Luiz Castro. Não, Renato Paiva, né? Renato Paiva. Bola da vez dessa semana, hein? Sabadão, Sim, 8 horas da noite, um dia antes da estreia do Botafogo, teremos Renato Paiva no Bola da Vez, 20 horas, sabadão. Faça a sua propaganda. Então, sábado, 8 da noite. Sábado, 8 da noite. Esse sábado, Renato Paiva no Bola da Vez. A primeira amostragem. A primeira amostragem. Primeira transmissão. Depois no Disney Plus fica disponível e as 700 exibições em todas as ESPNs possíveis. Dá um teaser, dá uma chamadinha. O que ele falou de legal? Cara, ele falou sobre o Mundial? Eu acho que o momento mais legal da entrevista foi ele falando sobre o Arthur. Porque ele revela um papo que ele teve com o Arthur, que até assim no programa ele é mais enérgico. Ele fala, cara, a gente não te contratou para ser o Luiz Henrique, você não vai ser o Luiz Henrique e eu não quero que você seja o Luiz Henrique. Eu te contratei para ser o Arthur. E agora o Arthur deslanchando no Botafogo, provavelmente até após essa conversa com o professor, o Mister Renato Paiva. Aí, tá vendo? O Johnny já trouxe um trecho interessante, então imperdível, sábado, 8 da noite. O Renato Paiva, técnico do Botafogo, vai dirigir o Botafogo no Mundial. E achei legal isso aí, porque eu acho que o cara, quando chega, é contratado, como foi o Arthur, e vai jogar na posição de um jogador que se consagrou, que jogou tanta bola, que ganhou títulos como ganhou o Luiz Henrique, ele pode ter esse peso, essa pressão. Um peso enorme. Se o técnico chega, eu achei legal, eu não sabia. O Paiva ter falado isso pra ele, não é, Eugênio? Claro. É um cara fundamental, porque o peso é muito grande. E também a leitura é tática do jogo, né? A característica do Luiz Henrique é uma, Exato. A do Arthur é outra. Então, beleza, o Luiz Henrique foi embora, você vem para fazer o seu futebol, né? A gente vai tentar adaptar o time para que você possa jogar o seu melhor. E o Arthur começou mal a temporada, mas evoluiu. Melhorou muito, né? Durante esse período com o Renato Paiva. E eu acho que deve ter outras declarações interessantes e importantes nessa entrevista de sábado à noite. Vai dar spoiler, ele deu uma chamadinha que eu pedi. Eu não sei, eu não conheço. Né, Johnny? Eu não vi a entrevista, não participei. Eu também não. Só quem sabe aqui é o Joãozinho. É isso. E o Jailson, que vai entrar logo mais no ar. O Jailson tava no Bola da Vez também. O Jailson tava. Jailson Vilas Boas estará daqui a pouco no Sport Center. Você ouviu a voz dele? Jailson, Mário Marra, Bruno Vicari e Mário Spinelli, é isso? Completo. Time completo no Sport Center que está chegando. Nós do Futebol 360 voltamos amanhã às 9 da manhã. Claro que vamos falar muito de Campeonato Brasileiro. A gente vai falar do Mundial de Clubes da FIFA, mas vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque hoje à noite tem jogos. Tem Fortaleza e Santos, tem São Paulo e Vasco, tem Atlético Mineiro e Internacional, e etc, etc. Bragantino e Bahia? Bragantino e Bahia. Grêmio e Corinthians. Grêmio e Corinthians são jogos que a gente falou. Fortaleza e Santos, você não quis falar. Fortaleza e Santos, não falei? Não. Fortaleza e Santos, os dois. É isso aí, nação botafoguense. Mano, eu fico me perguntando, pessoal, quem deve ser esse time titular do nosso Botafogo para enfrentar o Salter, né? Salter, não sei o nome desse time aí, rapaz. Eu sempre me perco no nome desse time da MLS.
Qual será que deve ser o time do Botafogo titular, pessoal? Eu sei quem são os relacionados. Vamos aqui com a lista, ó. Se liga só. A lista dos relacionados são Raul, né, Vitinho, Matheus Ponte, Danilo Barbosa, Patrick de Paula, Álvaro Montoro, Arthur, Juan Cruz, Savarino, Matheus Martins, John, Alex Teres, Bastos, Nathan Fernandes, Myron Freitas, Cauê, Kaique, Barbosa, Marçal, Santi Rodrigues, Léo Link, Alan, Gregory, Newton, Joaquim Correia, Caio Pantaleão, Jair Cunha, Mastriani, Christian Lu, Jefinho, David Ricardo, Cuiabano, Cauã Lindes, Arthur Cabral e Igor Jesus. A gente sabe, pessoal, que Igor Jesus tá no titular. Ó, vamos ver quem mais tá no titular. Igor Jesus, Gregory com certeza. Já o Myron Freitas também é outra certeza que a gente sabe que vai jogar. Aí fica a dúvida se vai ser o Alex Teres ou se vai continuar com a dobradinha de lateral também, porque o Cuiabano, não sei, pessoal, ele sentiu ali, né? Não sabemos, foi até poupado de um jogo treino aí, de um treino que teve. Então não sabemos se será Alex Teres com dobradinha de Cuiabano ou só o Alex Teres como titular. Aí tem o goleiro John, que certeza é titular, Savarino também. Álvaro Montoro, não sei se o Renato Paiva vai encaixar ele. O Arthur também é outra certeza que a gente sabe, né, que vai jogar. Então, esses jogadores... Ó, o Vitinho também, ó. Vitinho é outra certeza. Já os outros que chegaram, como Arthur Cabral, a gente não sabe se vai ser titular ou não. Mas acho que não, pessoal. Né? Deve ganhar alguns minutinhos só, mas titular não. Vamos falar um pouquinho mais sobre também essa dívida do Botafogo. Sobre o posicionamento do Botafogo também a respeito dessa dívida que foi cobrado. A resposta, pessoal, do Botafogo ao processo movido pelo Atlanta United da FIFA revela uma disputa jurídica, na verdade, que vai além do campo e expõe a complexidade do modelo das SAFs e das relações internacionais no futebol. O clube carioca, ao recorrer, levanta um argumento que não é comum cotidiano no futebol. Trata a MLS como uma entidade corporativa única, onde a dívida de uma franquia pode ser compensada com crédito de outras. É uma leitura jurídica ousada que pode até abrir precedentes se aceita, mas que até agora não encontra respaldo na prática da FIFA. O ponto de atenção aqui é o seguinte: mesmo com o clube alegando segurança, não ter quitado nenhuma parcela da compra do Thiago Almada, um jogador que foi protagonista em títulos históricos como a gente já sabe, já não vou falar mais, né, rapaziada, levanta dúvidas sobre a sustentabilidade dessa operação. O valor cobrado, 21 milhões de dólares, mais multa e juros, é pesado e pode gerar sanções sérias como transfer ban. Além disso, tropinha, somada à dívida com Burnley, né, pela compra do Vitinho, percebe-se que o Botafogo está operando com alavancagem alta. Isso não é necessariamente errado, desde que o fluxo de receita esteja garantido e as dívidas bem administradas. Mas o cenário exige atenção, porque os mesmos movimentos agressivos que elevaram o clube esportivamente podem se tornar uma bomba relógio administrativa se não houver equilíbrio. John Textor e a gestão do Botafogo têm apostado pesado para colocar o clube entre os grandes do mundo. E em campo os resultados vieram, mas agora o extracampo que será posto à prova. A FIFA, diferente da Conmebol ou da CBF, não costuma ter muita paciência com atrasos ou interpretações alternativas. O Botafogo precisa resolver isso com rapidez e transparência, não apenas para manter sua credibilidade, mas para garantir que o projeto ambicioso siga com bases sólidas, rapaziada. Rapaz, então isso é inacreditável, né? Como o Botafogo consegue criar problema até quando tá por cima. A gente acabou, né, de ganhar tudo ali, fez história, tem um elenco forte e agora vem essa notícia de que não pagaram nenhuma parcela do Almada. Isso não é ousadia, isso é irresponsabilidade, pessoal. Não dá pra ficar escondendo tudo atrás do discurso de projeto ambicioso. Se trouxe jogador caro, tem que pagar, simples assim, pessoal. O Texas não é amador, sabe como funciona o futebol e que o que pode acontecer se a FIFA bater o martelo, sanções, transfer ban e um projeto inteiro em risco por causa de má gestão. E esse papo de que a MLS deve Botafogo pode até ser verdade, mas isso não justifica dar calote no Atlanta, pessoal. Um clube sério resolve isso antes, não depois que a bomba explode. Já são 2 casos expostos, Almada e Vitinho, e fica parecendo que o clube tá andando no fio da navalha. A gente ama o Botafogo, vibra também, né, pelo Botafogo, mas a real é que o extracampo tá mal cuidado.
É isso aí, mano. Ficamos por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo.